Prazer em te ver aqui novamente, seja muito bem-vinda. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre atração. Eu recebo muitas perguntas de mulheres me questionando quais são os atributos que uma mulher deve ter para ser atraente, mais precisamente para ser atraente depois de casada. Vamos lá, o primeiro deles, você precisa se sentir atraente com você mesma. Se sentir atraída pelo seu corpo não quer dizer sentir que o seu corpo é perfeito, mas aceitar que ele é seu. Vamos para um exemplo bem prático. Quando você adquire um bem, um carro ou uma casa, você cuida, você zela, você protege, você não deixa que as pessoas usem isso para fazer o mal. Por quê? Porque ele é seu e você entende que é o seu dever cuidar bem. E assim é o nosso corpo. Quando nós entendemos que ele nos pertence, que é através deste corpo que nós manifestamos a nossa alegria de viver, é nele que nós habitamos, ele é a nossa morada, nós passamos então a aceitar, a cuidar bem e a amar, porque ele é nosso. Então, esse é o primeiro ponto. Uma mulher atraente, ela se aceita e ela não fica reclamando mais porque ela tá com celulite, porque ela tá um pouco gordinha, ou porque tá magra demais, ou porque a perna é fina, porque tem pouco peito, porque o quadril é muito largo. Porque uma mulher que não se aceita é uma mulher pouco atraente para um homem e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Um segundo aspecto é uma mulher que sabe se posicionar. Não é uma mulher que se impõe e não é uma mulher que se submete, mas é uma mulher que tem o lugar dela e sabe se colocar nele. Então é uma mulher que não disputa o lugar com o homem. Consequentemente, é uma mulher que não castra esse homem, que deixa que esse homem seja homem, porque ela sabe ser mulher. Ela sabe a posição que ela tem que ocupar neste casamento, nessa família. Então, não existe insegurança. Não é uma mulher que pensa em dar liberdade ao homem ou tomar a liberdade do homem, porque ela sabe que essa liberdade é só dele. Não é ela que dá e não é ela que tira. Se ela fizer isso, é como ela ir até o armário, pegar uma peça de roupa que já pertence a ele, uma camisa, por exemplo, e dar a ele. Não faz sentido, porque já é dele, a liberdade já é do outro. Então, é uma mulher que não faz isso. É uma mulher que sabe a posição que ela ocupa. Então, essa é uma mulher que se sente mais segura, que não precisa disputar nada. Então, ela passa a ser também mais atraente. Um terceiro atributo é uma mulher que sabe falar. É uma mulher que sabe se comunicar. Aí pode ser que você vai me dizer assim, mas todo mundo sabe conversar, né? Todo mundo se casa, todo mundo sabe dizer para o outro na comunicação, ou pelo menos espera-se que as pessoas conversem depois que se casam. Sim, as pessoas conversam, mas nem sempre as pessoas se comunicam adequadamente. Quando eu estou dizendo saber falar, é saber falar sobre seus próprios sentimentos e não ficar tentando adivinhar o que o outro pensa e o que o outro sente, mas falar como eu me sinto quando acontece algo e não ficar tentando retirar do outro a força ou tentando adivinhar aquilo que o outro não consegue expressar através das palavras. E daí são aquelas chamadas DRs forçadas, né? Forçadas por um ou pelo outro, que não levam a lugar nenhum, porque é uma coisa feita na marra. Então, uma mulher que consegue dizer aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa, a ajuda que ela precisa naquele momento, facilita muito a convivência e se torna também muito mais atraente dentro deste relacionamento. Uma mulher que se respeita também é uma mulher atraente. Respeita o quê? Respeita os próprios limites e respeita os limites do outro, respeita os seus princípios, os seus valores e não muda, porque valor, princípio, aquilo que se valoriza, os princípios que se tem dentro de si, não é algo que fica mudando toda hora. E uma mulher que respeita isso também é respeitada, porque ela se dá esse respeito. Então, uma mulher que sabe respeitar o seu tempo também respeita o tempo do outro. E isso é muito atrativo para quem olha, para quem convive, para quem divide a vida ao lado de alguém assim. Por exemplo, o homem,
quando ele vai resolver um problema, ele não resolve um problema falando, ele resolve um problema pensando com ele mesmo. Para isso, ele precisa de um tempo sozinho. A gente diz que o homem, ele rumina. Então, rumina significa mastiga muito para depois fazer essa digestão. E aí sim, quando ele encontra um norte, quando ele encontra uma solução, ele está pronto para conversar sobre o assunto. E muitas mulheres, elas invadem esse espaço, porque elas não sabem nem proteger o seu próprio espaço. E aí elas vão lá e invadem o espaço do outro. Elas interrompem essa ruminação mental que os homens precisam fazer, né? Que já é da própria natureza. E isso é muito difícil, porque para o homem aquele é o momento do pensar. Ele é um momento só dele. Ele precisa, para que ele se sinta homem, ele precisa dividir com ele mesmo aquela angústia, aquela ansiedade, até que ele encontre a solução. Aí depois sim, ele precisa daquela parceira. Aí ele espera que ela vá respeitar esse momento. E quando ela invade, quando ela interrompe, ele sente que ele não é o homem, que ele naquele momento ele não foi suficientemente bom para poder resolver. E na verdade ele só precisava de um pouco mais de tempo. Então uma mulher que se respeita, uma mulher que é honesta consigo mesma, com seus valores, é uma mulher atraente para quem está do lado dela e para quem convive. Um outro aspecto muito importante é como a Bíblia diz: uma mulher virtuosa é uma mulher ditosa para os seus filhos. Os seus filhos a chamam de ditosa, é assim que a Bíblia diz. Ditosa significa bem-humorada. Bom, não é muito fácil a gente viver sorrindo, né? A mulher tem uma sobrecarga por si só, por ser mulher, às vezes uma responsabilidade maior, pensa mais nas responsabilidades do dia a dia, da casa, dos filhos e tantas outras coisas. Mas ser ditosa significa levar a vida um pouco mais leve, não se preocupar tanto com coisas pequenas que não fazem diferença, para viver um pouco mais o momento, para relaxar naquele momento. Quer um exemplo? Mulheres muito sérias, que levam a vida muito a sério, não conseguem brincar. Por exemplo, quando chega alguém e mostra um vídeo engraçado de alguém que escorregou, por exemplo. E ela já vai pro literal. Ai, mas coitado, você tá rindo disso. Naquele momento era para descontrair, era para relaxar. Se ela levou aquilo muito a sério, provavelmente nos momentos que eram para rir, para descontrair, não vai mostrar mais para ela, não vai ser convidada mais para isso. Por quê? Porque talvez ela vai ser vista como a estraga prazer, porque não é uma mulher que cultiva o bom humor e a leveza. Por exemplo, na hora de assistir um filme, de comer uma pipoca, não é a hora de ficar se preocupando se a pipoca caiu no tapete, né? É para depois isso. Naquele momento é o momento de curtir, é o momento de rir, é o momento de se entregar. E às vezes a mulher tem um pouco de dificuldade para fazer isso e fica tensa, fica nervosa, né? Fica preocupada com o tapete, fica preocupada com a mão engordurada. E isso vai tornando com que a mulher vai ficando muito séria. O clima vai ficando muito tenso. Quando a mãe chega, a brincadeira acaba. Então é muito importante o cultivar do bom humor na família, o bom humor com ela mesma. E a vida fica muito mais leve para nós mesmas, para nós mulheres. Então a mulher ditosa da Bíblia é fundamental para que a gente seja atraente. Uma outra questão muito interessante que a gente pode cultivar é surpreender sexualmente. Eu escuto muito no consultório os homens me dizerem: olha, se eu não procuro minha mulher sexualmente, eu também não sou procurado. E isso talvez é até cultural, né? A gente aprende que se o homem quer, ele vem atrás. Porque o homem é o caçador, o homem é o predador e o homem é o conquistador. Mas nós, por que nós não podemos mostrar o nosso desejo, não podemos mostrar o nosso interesse e a nossa atenção sexual para o sexo oposto, para o nosso homem, para o nosso marido? Por que a gente não pode fazer isso? Será que ele também não quer se sentir desejado? Quer. Eu posso te garantir que ele quer. E uma mulher que surpreende sexualmente é uma mulher atraente. Homem gosta de uma mulher que é previsível e imprevisível. Previsível quando ela é companheira. Previsível quando ela consegue acalmar-se, para poder acalmar os filhos, para poder acalmar até no momento de nervoso o seu cônjuge. Poder acalmar os ânimos de todos. E imprevisível sexualmente, que ela possa chegar, fazer uma surpresa, fazer um convite de uma hora para outra, sem que ele esteja esperando.
Isso é ser uma mulher atraente. Mas para isso, que é a última atitude atraente, ela precisa aceitar o próprio corpo, que é a primeira que eu mencionei para vocês. Se eu me aceito, se eu passo a me gostar do jeito que eu sou, não é perfeita, mas é o que eu tenho, é o que eu sou para mim. Eu consigo também despertar no outro essa atração. Isso é fundamental, isso é muito interessante da gente ir cultivando. É um processo, mas a gente não pode deixar a chama apagar, porque isso é o que Deus quer, é o que Deus preparou para nós. Nós, mulheres virtuosas, mulheres casadas, mulheres que estamos unidas no amor de Cristo. Um beijo. Se você gostou desse conteúdo, fique aqui. Eu tenho muito mais dicas para mim, para você, para compartilhar.